caros amigos, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Eu volto a ocupar esse espaço e a retomar um tema que eu já havia tangenciado, já havia iniciado, a respeito do futuro espiritual do nosso planeta. Muito se fala de que estamos numa fase de transição, de que o nosso planeta está na fase de progressão na hierarquia dos mundos, que está deixando de ser um mundo de expiação e provas para se tornar um mundo de regeneração. E a respeito desse tema eu quero trazer informações, orientações que são encontráveis na codificação de Kardec. E eu quero iniciar aqui trazendo as palavras de São Luís em resposta à última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019, em que Kardec pergunta o seguinte: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E São Luís responde: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho, o egoísmo. Os que se comprazem no mal, eles só encontram espaço na nossa vinculação à lei de causa e efeito, nas nossas imperfeições morais, que nos traz a necessidade ainda de vivenciar o mal como instrumento de aprimoramento moral, como um instrumento de expiação e como um instrumento de lapidação moral do espírito. Quando nós tivermos superado esse estágio moral, quando o orgulho e o egoísmo não estiverem tão fortes em nós, o mal não encontrará espaço, não encontrará agasalho nos nossos corações, porque ninguém é vítima inocente de ninguém, nem de coisa nenhuma. Quando nós tivermos necessidade mais de sofrermos o mal deixará de existir entre nós. E continua São Luís: predicta foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, espíritos de condição moral melhor estão encarnando na Terra em grande quantidade para auxiliar nesse trabalho gigantesco de regeneração moral da humanidade. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai cefando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Os homens de bem não teriam mais necessidade de conviver com isso, e os que se comprazem no mal não se beneficiariam dessa convivência, porque eles ainda não se decidiram a mudar o rumo, eles ainda não despertaram a consciência para o bem. Então, naturalmente, eles terão que migrar para outros mundos menos adiantados, levando daqui o desenvolvimento intelectual, o conhecimento que eles adquiriram, e vivendo em condições mais penosas para o despertamento moral, para o despertamento para o bem. Irão, portanto, para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo em que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade. É o mesmo processo da vinda dos capelinos para cá. Quando
O sistema planetário de Capella, um dos olhos do sistema planetário de Capella, chegou a uma fase que nós estamos atravessando agora, de mudança, de progresso na hierarquia dos mundos, e uma quantidade bastante significativa de espíritos que não havia acompanhado o crescimento moral dessa humanidade de Capella. Eles tiveram que migrar para um mundo menos adiantado, para trazer para esse mundo, e vieram para cá, trazer para cá os seus conhecimentos, o seu desenvolvimento intelectual e poder contribuir aqui significativamente para o progresso material do planeta, ao mesmo tempo em que, enfrentando condições penosas, eles iriam despertar para o bem e desenvolver melhor o aspecto moral em que eles se retardaram. Não é? Então, aqui na Terra, eles tinham assim, a intuição de que esse não era o mundo deles, que esse era um mundo muito diferente de onde eles vieram, que era um mundo muito inferior. Então, era a noção de que eles teriam perdido o paraíso, que era o mundo melhor em que eles estavam vivendo, para vir viver no mundo mais primitivo. Então, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Essa questão do pecado original, Adão e Eva, a serpente, a maçã, essa ideia tão celebrada, né, pela Igreja Católica, de que a humanidade sofre pagando pelo pecado do primeiro casal, pela desobediência do primeiro casal às leis de Deus, é sim uma alegoria. Adão e Eva, na verdade, eles representam os capelinos. Os capelinos que vieram para cá, que viviam o paraíso, o jardim do Éden, representa a Capella, o mundo melhor em que eles viviam. A desobediência desse primeiro casal representa o mal moral que eles traziam em si e que eles vieram aqui para depurar. Então, aquele castigo imposto à serpente, imposto a Eva, imposto a Adão, no livro da Gênesis, né? Que Eva, que com muitas dores, né? Elas teriam os seus filhos com muita dor e sofrimento, teriam os seus filhos, e que os seus desejos, que o seu marido será governada pelo marido, e os seus desejos serão para o seu marido, e dizendo para Adão que ele iria ter que tirar o sustento do seu suor, da terra, enfim, do seu trabalho, nada mais indicava de que as condições mais difíceis aqui do planeta, porque a humanidade mais evoluída, as coisas são menos grosseiras, menos animalizadas. Provavelmente em Capella, a questão da reprodução, do parto, fosse bem menos penosa do que é para nós, aqui, para a humanidade terrena, pela nossa condição mais grosseira. Não é? E também o trabalho aqui, os capelinos vieram para o nosso planeta há 40 mil anos atrás, na época dos homens das cavernas. Então o trabalho era muito físico, era muito manual, não tinha indústria, não tinha máquina, não tinha nada. Então era arar a terra, um boi puxando o arado, cavalo, e a pessoa segurando o arado na força física, enfim, era essa a condição. É uma condição, provavelmente, Capella já tivesse superado, já tivesse uma condição tecnológica em que o trabalho manual, o trabalho físico, já não fosse tão necessário, que lá predominasse o trabalho intelectual, o trabalho mental. Mas aqui eles enfrentariam uma condição bem mais difícil. Dentro do jardim do Éden, do paraíso, leia-se Capella, a condição era uma. Fora do paraíso, que eles foram deserdados de lá, eles vieram enfrentar condições mais difíceis. É isso. Então, o mito, né, do jardim do Éden, do paraíso, né, de Adão e Eva, enfim, é isso que significa.
Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas dos seus pais. Aqui nós respondemos pelas nossas próprias faltas e não pelo pecado original, não pela falta do primeiro casal, enfim, cada um, a responsabilidade é individual, né? Ninguém responde pelo mal alheio, a não ser se tiver de alguma maneira contribuído para esse mal ou tivesse se omitido e permitido que esse mal crescesse quando poderia tê-lo detido de alguma maneira. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos do que desfrutaram. É a ilusão dos interesses terrenos, das satisfações mundanas que nos iludem, porque não atende aos interesses da alma, atende aos interesses transitórios da matéria e retardam o nosso crescimento. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. A cada um segundo as suas obras, nos disse o Cristo. Aqueles que estão já com a consciência desperta e procurando se melhorar e procurando minimizar as suas imperfeições, estão no caminho. Esses já se dispuseram a caminhar, se dispuseram a lutar contra o mal, contra as más tendências que trazem em si. Esses estão compatíveis com a marcha do progresso que o nosso planeta está experimentando. Então, provavelmente, continuarão aqui o seu processo de crescimento, o seu processo de lapidação, em condições melhores, porque não haverá tantas forças contrárias, estimulando os maus instintos, estimulando as baixas paixões, explorando as nossas mazelas interiores. Então nós estaremos em condições de poder caminhar com mais desenvoltura, caminhar com menos obstáculo, caminhar com mais satisfação, pela consciência de que o bem é o caminho e que quando nós buscamos o bem, todo o universo conspira em nosso favor. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.